torcedor estava confiante. Afinal, 4 jogos sem perder. E aquela história. Antes de Antônio Oliveira, o receio era de queda no estadual. Depois da chegada do português, o objetivo se tornou a classificação. Mas a Ponte Preta jogou um balde de água fria com o chute do Elvis e o cabeceio de Iago Dias. Mesmo com um placar magro, 1-0, as chances de passar para a próxima fase do Paulistão diminuíram muito. Assim como Carlos Miguel perdeu a invencibilidade de 12 jogos com a camisa do Timão e Antônio Oliveira provou a primeira derrota à frente do clube. Eu não gosto de derrota, já deve reparar. Acabou o jogo, eu fiquei bem bravo mesmo, mas não tivemos a felicidade de sair com a vitória devido às circunstâncias de chances criadas pela gente. Quando eu cheguei falava-se de outro tipo de situação que era rebaixamento, portanto, repare que o futebol é fértil e é por isso que é apaixonante. Apesar da retomada de confiança, o Corinthians ainda pode pagar caro pelo início ruim de temporada. Matematicamente tem chances, mas elas são mínimas para uma classificação. Num cenário ideal, o Corinthians teria que vencer os 2 próximos jogos e torcer para que Inter de Limeira e Mirassol não vençam os próximos confrontos. Até mesmo se empatar com esses adversários, o Corinthians ainda precisaria tirar o saldo de gols. Mirassol tem 2 jogos pendentes, enquanto a Inter de Limeira tem 3. Inclusive, o Corinthians pode ser eliminado sem entrar em campo se a Inter vencer o São Paulo nesta quarta-feira em jogo atrasado pelo estadual. Além de perder uma chance de título na temporada, o Corinthians também perde financeiramente, sem faturar com rendas de jogos e cotas da federação. Mas se ainda há chances, por que não acreditar? No estamos eliminados, tenemos fe, creo que tenemos que trabajar en eso y ahora solo pensando en lo que viene. Sabe aquela história do copo meio cheio ou meio vazio? Apesar da derrota em uma Neoquímica Arena lotada, os torcedores apoiaram a equipe ao final da partida, o que não acontecia há um bom tempo. Sinal de que as coisas estão evoluindo. Claro que eles são o nosso combustível, isso é claro, isso todos sabem. A importância que eles têm aqui na Arena sempre vai ser fundamental para nós, então esse aplauso nos mostra que estamos no caminho certo. Nossa equipe tem um ano muito grande pela frente, com muitos jogos, muitos campeonatos, e nós temos que estar preparados 100%. Vamos lá, vamos falar do Corinthians. O jogo, Zupac, 1-0 no placar para Ponte, que é o que importa, mas por trás do placar temos uma posse de bola de 80% para o Corinthians, 46 ações na área rival contra 2 da Ponte, finalizações 29-5, mas aí o problema de 29 chutes, 4 na meta, contra 2 da Ponte Preta, ações defensivas na tela, maiores marcas com sobra na temporada, e até por isso boa parte da torcida apoiou o Corinthians. Não deve se classificar, tem poucas chances de se classificar, é improvável, mas tem um ambiente diferente, claramente. Esse é o copo meio cheio, você fica com qual dos lados? Assim, depende daquilo que o torcedor ou do que o fã de esporte vai querer. Você vai querer olhar para o micro ou vai querer olhar para o macro. O que é o micro? O micro, para times desse tamanho, é o resultado final do campeonato estadual. É claro que é melhor classificar do que não. É claro que é melhor ser campeão do que não, especialmente de um time que não vence campeonatos desde 2019, não vence campeonatos importantes desde 2017, o tempo está passando, daqui a pouco vira década. É claro que é mais importante ganhar ou não, mas o resultado do Campeonato Paulista para o Corinthians é o micro. E o Corinthians teve uma pré-temporada tumultuada, com reforços que demoraram a chegar, ou que demoraram a estrear, porque a reformulação, de fato, ela é muito profunda. Teve um começo de trabalho da comissão técnica anterior bastante complicado, ruim, que não fez o time evoluir nos primeiros jogos. Talvez, se tivesse mantido lá na frente, evoluísse, não sei, mas é fato que não evoluiu. Veio outra comissão técnica e a primeira amostragem é de um time mais organizado, então dá a entender que o Corinthians perdeu tempo ou desperdiçou pontos importantes no caminho com a comissão técnica anterior, a ponto de chegar agora praticamente eliminado. Tudo isso contribui para que o micro esteja comprometido. O que é o macro? É a temporada. O mais importante para o
Corinthians para os demais times, mas estamos falando do Corinthians, é que a temporada seja boa. E no olhar da temporada, mesmo perdendo o jogo de ontem, eu acho que tem coisas que tem que se observar, que o time vem se mantendo em evolução. O time jogou mal contra o Palmeiras, o time jogou bem contra o Cianorte, muito fraco. O time não jogou mal contra a Ponte Preta, o time foi organizado praticamente o tempo inteiro. As alterações do Antônio foram interessantes, ele mexeu muito bem com o elenco, já mostrou um conhecimento interessante sobre o elenco, e as trocas, todas fizeram sentido do ponto de vista técnico e do ponto de vista tático. O time mostrou uma intensidade de jogo muito alta para buscar, mas o time pecou na definição, pecou na ausência de um trabalho coletivo mais apurado, porque o tempo não permite, né? E é nesse tipo de jogo, quando você toma um gol no começo contra um time que bota o bloco lá atrás o tempo inteiro, que você precisa de organização, especialmente no chamado último terço, no ataque, para construir bem a jogada. O Corinthians não conseguiu. A enorme parte dessas 29 finalizações ou foram chutes de fora ou foram oriundas de cruzamento, porque é difícil furar bloqueio. Todo time, quase todo time, sofre para furar bloqueio, ainda mais um time num estágio de trabalho inicial. Mas olhando para o macro, a derrota de ontem não pode incomodar o Corinthians, porque ela faz parte do crescimento desse time, pela maneira que o Corinthians se comportou. Então, para a temporada, o Corinthians tem que focar em evoluir para a Sul-Americana, para a Copa do Brasil, para o Campeonato Brasileiro. O micro, que é o Campeonato Paulista, ele está comprometido, porque o começo foi de fato trágico. Arremata, André. Não, é exatamente isso que o Gustavo falou, e talvez exista aí algo não a se comemorar, mas que pode ser usado como um daqueles argumentos que consolam um time que não se classifica para a fase seguinte de um campeonato estadual. É quase que inimaginável que isso aconteça com o Corinthians, mas um tempo um pouco maior, né? Do momento da desclassificação, um calendário tão difícil, uma comissão técnica que acabou de chegar, estreou jogando com o Corinthians arriscado, risco de rebaixamento, fez boas partidas, ganhou jogos, somou pontos, ficou tranquilo em relação à segunda divisão estadual, o que seria ainda mais inimaginável, mas não vai se classificar. E aí você pode trabalhar um pouco mais, você pode de fato treinar, você pode continuar montando essa equipe para o que vem da temporada, que são as coisas de fato importantes.